Então, quando nós construímos o gráfico dessa nossa função, nós vamos ter esse gráfico aqui, vai ser uma reta. Então a primeira pergunta foi, se nós temos R$ 25, quantos quilômetros serão possíveis serem rodados? Então nós vamos pegar esse 25, vir até o gráfico, e depois de achar o gráfico, nós vamos descer até encontrar um determinado valor, que aqui no caso é 6,66. Se nós quisermos saber esse valor exatamente, nós vamos fazer assim. Isso aqui é o preço e esse aqui é a quantidade de quilômetros. Então nós vamos fazer o seguinte. O preço, que é 25, é igual a 3x mais 5. Que resolvendo, x vai ser igual a 6,66. Mas o que a gente quer chamar a atenção é que aqui pelo gráfico, se nós temos um valor de R$ 25, nós vamos saber, pelo menos estimar, qual é o valor aproximado deste valor, sem precisar fazer contas. Essa é a grande vantagem dos gráficos, é que eles nos vão trazer informações sem precisar fazer uma conta precisa. A gente vai ter pelo menos uma ideia de valor. Já a segunda pergunta, se nós temos 8 quilômetros, qual será o preço que nós vamos pagar? Então nós vamos aqui com R$ 8, tocou no gráfico e a gente vai ver quanto corresponde o preço da minha corrida. E no caso aqui, nós vamos ter R$ 29. E como é que nós vamos saber exatamente que foi R$ 29? Porque nós vamos ter assim, y, que é a quantidade do preço, vai ser 3x mais 5. Se no caso nós colocarmos aqui 8, vai ficar assim, y é igual a 3 vezes 8 km mais 5. 3 vezes 8, 24, mais 5, nós vamos ter 29. Então 29 será o preço. O que nós queremos chamar a atenção é com o uso do gráfico, nós vamos poder obter respostas sem precisar fazer cálculos. Então, por exemplo, se nós quisermos saber 4 quilômetros, nós vamos trazer para aqui e depois puxar para o gráfico. Quando interceptar a reta, nós vamos puxar para esse eixo e saber o valor, que vai dar R$ 17. Agora a gente tem que chamar a atenção que para essa resposta dar correta, esse gráfico tem que estar bem milimetrado. Então essas distâncias aqui tem que estar bem definidas, que não é aqui o caso. Mas nós só queremos estar chamando a atenção que com o uso dos gráficos, nós já vamos ter a resposta sem precisar fazer cálculos. Isso é uma grande vantagem. E é por isso que os gráficos são utilizados. Para concluir, nós vamos dizer quem é o domínio dessa função, quem é o contradomínio e qual é a imagem. O domínio são todos os valores possíveis que vai ser possível se colocar aqui no eixo do x, na abscissa. E não existe quilômetros negativos. Então, o domínio será os números reais, sendo que positivos, já que não existe quilômetro negativo. Eu espero que você esteja entendendo isso. Então, todos esses números daqui até infinito são possibilidades de quilômetros, mas não existe quilômetros, por exemplo, nessa área, já que não existe quilômetro negativo. Já o contradomínio são todos os números que nós vamos poder ter nesse eixo aqui, que é o eixo das ordenadas. Então, nós vamos ter, como no caso, nós estamos falando de preço, preço é definido assim. Nós temos o número, por exemplo, 7,32. Então nós temos só duas casas decimais. Nós não temos um preço, por exemplo, 7/8, por exemplo. Então, como nós temos números decimais, nós estamos falando em números racionais, só que positivos, já que não existe um preço negativo. E a imagem, no caso, é o número aqui na ordenada que é dado para cada número em x. Então, por exemplo, se o número em x é 0, o número na ordenada será 5.
Então, a imagem de 0 é 5. Já a imagem de 1, será 8. Então, a imagem é esse número aqui nesse eixo que nós vamos ter de um número qualquer que nós entramos em x. Por exemplo, a imagem de 2, no caso, será 11. Uma coisa que é importante também falar é que as definições de domínio e contradomínio ou são dadas pelo problema ou também nós podemos definir. Por exemplo, eu posso definir que o domínio só vai de 0 até 8. Ele para aqui. Eu posso dizer que o domínio é de 0 até 8. Se o domínio é de 0 até 8, o meu contradomínio só vai ser esse pedaço. Eu posso dizer que o contradomínio, vamos mudar de cor, vai ser de 0 até 30. E a minha imagem, ela vai de 0 até 29. Porque 29 é a imagem de 8. E também assinalar isso, que a imagem, elas vão estar contidas dentro do meu contradomínio. Então, para concluir essa aula, nós queremos deixar claro qual a ideia de função. Nós vamos dizer que um número é função de outro número quando este número depende deste número aqui. Então, nós estamos dizendo assim, toda vez que nós alterarmos este valor de x, nós vamos ter um novo valor em y. E essa função, essa relação, essa dependência é definida exatamente por essa lei de formação, que y é igual a 3x mais 5. Essa é a ideia que nós estamos querendo fechar, de um número que vai depender de um outro número. Essa é a ideia de função.